do paciente, porque a prova contra ele apresentada é ilícita. Muito obrigada. Obrigado, doutora Raquel Dodge. Devolvo a palavra ao ilustre relator. Senhor presidente, eminentes pares, doutora subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, doutor defensor público de São Paulo, doutor Rafael Munerati, servidores, advogados. Esta tarde é uma tarde decisivamente marcante para a sexta turma. Começamos com uma surpresa que muito nos chocou, né, com o anúncio da aposentadoria, do pedido de aposentadoria de um colega muito querido, muito respeitado. Eu também tenho razões pessoais para estar um pouco emocionado, porque hoje meus pais idosos foram vacinados com a segunda dose, que representa uma esperança de vida muito grande. No momento em que o Brasil, infelizmente, ainda discute se vacinas são eficazes, discute se máscaras devem ser usadas, discute se restrições sociais são efetivas. Para mim, pessoalmente, é um motivo de alento ver pessoas tão queridas, próximas, estarem imunizadas porque acreditaram na ciência. E o segundo motivo que de alguma forma, me comove é estar julgando um caso que, como bem destacado pelo Dr. Rafael Munerati, pela doutora Raquel Dodge, sem dúvida alguma constituirá, a depender do resultado, um marco na relação entre o Estado e os indivíduos. Porque, infelizmente, neste país, ainda existem dois Estados. Um Estado de direito, previsto na Constituição, com uma série de consectários daí decorrentes, e um Estado policialesco, como destacado na sustentação oral do Dr. Rafael Munerati. O primeiro vale para nós. O primeiro vale para uma categoria de privilegiados que, pela sua localização residencial, pelo seu status social e econômico, pela sua cor, estão imunes a algumas ações estatais que só valem, só se aplicam para uma parcela significativa, talvez majoritária, da nossa população, que está desprotegida, que, portanto, precisa de ver o que a Constituição diz, logo no seu preâmbulo, como algo concreto, algo que não seja mera reprodução normativa, algo que se sinta efetivamente no dia a dia de qualquer cidadão brasileiro. O respeito por seus valores, por seus bens e interesses, seus direitos os mais caros. E como também foi dito, existem direitos que são muito ligados à persecução penal. Direitos como a ampla defesa, o contraditório, o direito à motivação dos atos decisórios, direito ao recurso, a presunção de inocência. Mas há direitos que precedem a própria persecução penal estatal. Há direitos que são íncitos à natureza do ser humano. São direitos fundamentais que não podem jamais ser menosprezados e que somente em hipóteses expressamente previstas em lei e na Constituição podem ser sacrificados momentaneamente. E eu diria que o direito, além do direito à vida, evidentemente, o direito à inviolabilidade do domicílio, que está umbilicalmente ligado ao direito à intimidade, é dos mais sagrados. Porque tem um detalhe: este é um direito que não diz respeito apenas àquele que vê o Estado, por algum motivo, ainda que de boa fé, ingressar manu militari no seu lar. Esse direito diz respeito a todos os que estão neste lar. Diz respeito não só ao suspeito, mas diz respeito aos seus pais, aos seus filhos,
há parentes que moram naquela residência, que, portanto, são atingidos igualmente como é atingido o suspeito pela ação do Estado. Então, é por isso que nós temos, seguindo já desde 2013, a iniciativa vinda do Supremo Tribunal Federal, exigido, sob pena de invalidação da prova, que o ingresso no domicílio seja precedido de uma averiguação mínima da plausibilidade, da verossimilhança de uma eventual denúncia anônima, de um informe. Enfim, não é possível mais aceitar que residências sejam devassadas simplesmente por uma denúncia anônima. E a doutora Raquel lembrou muito bem que muitas vezes se cria uma versão para legitimar o ingresso no domicílio. Não se sabe quem efetuou a ligação para a polícia. Evidentemente, se é uma denúncia anônima, isso não será possível saber. Mas sequer se tem a preocupação de documentar esta ligação. Quanto tempo durou, de que localidade veio ela, se há outras ligações a respeito deste mesmo endereço. E mais, a efetiva execução da diligência não é documentada, não é objeto de um relatório circunstanciado. Nós nos preocupamos muito com o uso de algemas, com prisão, e esquecemos de nos preocupar com a devação, a devassa de um lar. E mais, nós tomamos conhecimento dos ingressos domiciliares em que, por sorte do Estado, digamos, se apreendem drogas ou armas, ou, enfim, provas de crimes, porque são esses os casos que nos chegam para julgar. E eu faço já uma pergunta. Quantos domicílios brasileiros devem ter sido já objeto dessas diligências e nada se encontrou e ninguém tomou conhecimento disso? Porque quando se encontra uma droga, quando se encontra uma arma de fogo, é como se o Estado se liberasse de qualquer dever de explicação, que, afinal de contas, foi apreendida uma prova ou a própria materialidade de um crime. Mas e quando o Estado ingressa nos domicílios e nada encontra? Quantos serão esses casos? Então, é fundamental, e é nesse sentido que o voto se direciona, é fundamental que nós, a partir, enfim, desse julgamento ou de outras reflexões, possamos estabelecer critérios, limites da ação estatal. Não para favorecer o crime, mas para favorecer a cidadania, para favorecer aqueles que, até hoje, estão absolutamente vulneráveis a qualquer tipo de diligência em sua residência. Eu quero, antes de fazer um resumo do voto, cumprimentar a doutora Raquel Dodge, que expressa aqui nesta sessão o verdadeiro Ministério Público. O Ministério Público que age por critérios de objetividade. O Ministério Público que, antes de ser acusador, é um defensor da ordem jurídica. E é uma das instituições mais importantes para a tutela e proteção dos direitos fundamentais, dos direitos individuais e dos direitos sociais. E quando o Ministério Público, mesmo no ato de acusar, realiza essa função de fiscal do direito, agindo com objetividade, portanto, consciente de que, antes de acusar, ele deve proteger o direito, deve ser um verdadeiro custos iuris, é muito alvissareiro ver essa postura da doutora Raquel Dodge e tenho certeza da grande maioria do Ministério Público brasileiro. E a Defensoria Pública também está de parabéns por ter, mais uma vez, contribuído para trazer à Corte questões de absoluta relevância.
E o Ministério e a Defensoria Pública de São Paulo está, na pessoa do Dr. Rafael Munerati e da doutora Fernanda, está de parabéns. Bem, senhor presidente, eu gostaria, eu vou fazer um resumo do voto, porque é muito extenso. Eu tentei incorporar no voto todas as discussões que já houve a respeito do tema, e aquilo que nós já avançamos e aquilo que nós, na minha opinião, precisamos avançar. E eu inicio fazendo 5 questionamentos. O primeiro deles, na hipótese de suspeita de flagrância delitiva, qual a exigência, em termos de standard probatório, para que policiais ingressem no domicílio do suspeito sem... Segundo questionamento, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, classificado como de natureza permanente, autoriza sempre o ingresso sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga? Terceiro questionamento, o consentimento do morador para validar o ingresso no domicílio e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime sujeita-se a quais condicionantes de validade? Quarto, a prova dos requisitos de validade do livre consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio sem mandado incumbe a quem? E de que forma pode ser feita? E quinto, qual a consequência para a ação penal da obtenção de provas contra o investigado ou réu com violação a regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no seu domicílio? Agora, dessas questões, eu já antecipo que a que me parece mais importante, que é o objeto principal do voto, é a questão do consentimento do morador, que é um tema ainda carente de uma normatização no nosso direito e, talvez por isso, carente de um maior trato pelos próprios tribunais. Sabemos que, no âmbito dos estándares probatórios para esse tipo de diligência, que foi, inclusive, reforçado da tribuna, que os tribunais, liderados pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário votado já há alguns anos, têm procurado exigir que qualquer ingresso em domicílio sem mandado, e salvo, evidentemente, naquelas situações de prestação de socorro, incêndio, né, tem exigido a presença de fundadas razões para permitir o ingresso, geralmente pela polícia, e quase sempre pela polícia militar. Neste caso específico, foi até a polícia civil. Mas, enfim, isso já está sedimentado, né, dentro da perspectiva de que o domicílio é o lugar mais precioso, né, como diz Pagés e Sayer, é o lugar mais importante da vida de cada um. E não é por outro motivo que vemos, desde tempos imemoriais, declarações universais de direitos, ou mesmo expressões de um ou outro autor, dando o relevo que esse direito tem para a vida de cada um. No recurso extraordinário 603-616, foi julgado em 2015, portanto, há mais de 5 anos, em repercussão geral, se estabeleceu como tema, como decisão referente ao tema 280, o seguinte: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Portanto, não pode ser um exercício de sorte ou azar, não pode ser decorrente esta iniciativa de uma intuição. Ainda que de boa fé, o policial deve cercar-se de cuidados, deve diligenciar de tal sorte a que a sua diligência, o seu ingresso no domicílio, seja decorrente de uma exigência legal, de uma mínima prova que dê algum lastro, ainda que em forma de indícios, de que naquela residência será encontrada a droga, né? E mais ainda, vamos falar mais adiante,
é necessário que haja uma urgência dessa medida. A entrada forçada em domicílio sem uma justificativa prévia, conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação da situação de flagrância posterior ao ingresso que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões, justa causa, para a medida. Isso já tem sido objeto de várias decisões nossas aqui na sexta turma. O Supremo também tem decidido nesse sentido, né? E isso tem uma relevância tamanha quando, por exemplo, vemos uma declaração de um ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro dizer que, em uma determinada operação realizada há alguns anos no Complexo do Alemão, aspas, verificamos uma a uma a cerca de 30 mil residências e todos os becos da região à procura de drogas, armas e bandidos. Então, vejam, foram 30 mil residências que tiveram residências que foram invadidas, né, pela polícia sem mandato, com uma providência de natureza investigatória, tendo em vista a criminalidade que, infelizmente, graça em algumas localidades, geralmente periféricas. Neste julgamento, no recurso extraordinário que mencionei, o ministro Ricardo Lewandowski chegou a dizer o seguinte, chegou a apontar a necessidade, aspas, de se colocar alguma limitação para o ingresso na residência ou alguma responsabilização para os agentes estatais. Porquanto, disse ele, sabemos como as coisas acontecem na vida real. Ou seja, aspas, a polícia invade, arrebenta, sobretudo, com casas mais humildes, e depois dá uma justificação qualquer, a posteriori, de forma oral, na delegacia de polícia. O ministro Marco Aurélio, também neste julgamento, provocou a seguinte reflexão, aspas, o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, mas o policial, então, pode, a partir da sua capacidade intuitiva, a partir de uma indicação, ao invés de recorrer à autoridade judiciária, simplesmente arrombar a casa, entrar na casa, e então fazer busca e apreensão e verificar se há ou não o tóxico? Ele responde, creio que estaremos esvaziando a garantia constitucional prevista no inciso 11 do artigo 5º da Carta. Essas preocupações se potencializam a partir da constatação de que a maior parte das prisões relativas ao crime de tráfico de entorpecentes, delito que sempre é importante destacar, deve merecer, sim, prioridade em seu enfrentamento pelos órgãos de segurança pública. Mas a maior parte das prisões relativas ao crime de tráfico de drogas não decorre no Brasil de investigações policiais, mas de prisões em flagrante realizadas no policiamento ostensivo das ruas. No caso dos delitos que envolvem tráfico de drogas, e aqui cito Ademar Borges de Souza Filho, numa tese de doutorado, da qual tive até a honra de participar da arguição, e que rendeu obra chamado Controle de Constitucionalidade de Leis Penais no Brasil, mas esse estudo referido na obra indica que 91% das prisões são realizadas, quando envolvem tráfico de entorpecentes, com a entrada dos policiais nas residências sem autorização judicial. 91%. Praticamente em cada 10 crimes apurados, 9 decorreram de ingresso no domicílio. O direito à inviolabilidade do domicílio, é importante dizer, não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência, como eu fiz questão de assinalar no início. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende
por Estado democrático de direito, que não pode conestar para sua legítima existência práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social ou econômico, costumam ficar mais susceptíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se empenhem com prioridade em investigar, apurar e punir autores de crimes graves, sobretudo os mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da Constituição. Como sempre faço questão de assinalar, são os meios de que se vale o Estado que legitimam os fins alcançados. Não se há de admitir, portanto, que a mera constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso justifique a medida. Ora, se o próprio juiz, que é um terceiro, neutro e desinteressado, só pode determinar o ingresso por meio de uma busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de uma avaliação subjetiva e intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém para verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. Releva destacar que os tribunais, em regra, tomam conhecimento dessas ações apenas quando resulta delas a prisão do suspeito. O que dizer, como já mencionei no início, das incontáveis situações em que agentes do Estado ingressam em domicílio, muitas vezes durante a noite ou a madrugada, com tudo o que isso representa para os moradores da residência, e nada encontram. Nós aqui, nos nossos gabinetes, nas nossas residências em bairros nobres das cidades, não temos sequer uma noção aproximada do que deve ser uma sensação de ter o seu lar, a sua intimidade devassada, de madrugada, por pessoas armadas à busca de drogas. Eu não consigo imaginar o que isso representa, por exemplo, para uma criança ou para um idoso que vê uma ação dessa, ainda que legítima. E é por isso que a lei exige uma série de cuidados, inclusive na execução do mandado. O artigo 247 do Código de Processo Penal é muito cuidadoso em dizer como deve ser realizada essa diligência. Cito dois autores, Arion Escorcim de Godoy e Domingos Barros de Cardoso, que advertem o seguinte: sabe-se que o flagrante autoriza a violação de domicílio, mas essa relativização do direito fundamental, previsto no inciso 11 do artigo 5º, não significa abertura a ações policiais que mais se assemelham a apostas lotéricas, em que o prêmio, dependente da sorte do jogador, é o encontro de indícios da prática de tráfico de drogas e a consequente prisão de quem possa ser o seu autor. Passo, então, a falar de um tema que foi mencionado na sustentação oral do Dr. Rafael Munerati, que é a questão da urgência da intervenção policial. Porque a jurisprudência, em geral, nos últimos anos, enfim, sempre tem considerado que, por tratar-se de um crime de natureza permanente, haveria uma autorização íncita para o ingresso no domicílio, na medida em que o crime está ocorrendo. A manutenção, a guarda, o depósito de drogas ou de armas justificaria a ação porque o crime está ocorrendo e a Constituição teria essa autorização. Não é bem assim, né? A autorização judicial é o caminho a tomar, a maneira, é o padrão, é o estándar, digamos, para o ingresso em domicílio alheio, pelos motivos já indicados. Até para evitar uma responsabilização administrativa, civil ou até penal do responsável pelo ingresso, como consta do recurso extraordinário julgado em repercussão geral pelo Supremo. Eu faço questão aqui de referir um trabalho acadêmico de uma autora que hoje é juíza de direito, Gisela Vanderlei,
em que, na sua dissertação de mestrado na Universidade de Brasília, fez uma pesquisa riquíssima sobre o tema. E ela faz importantes observações. Diz Sua Excelência que a situação de flagrante delito, em especial nos casos de crimes permanentes, não necessariamente configura uma hipótese de urgência, a qual justificaria o excepcional ingresso na residência a qualquer tempo e sem controle prévio de legalidade. Nessa esteira, pode ser particularmente elucidativo o contraste entre os crimes de sequestro e o de posse de entorpecentes em depósito, previsto esse último no artigo 33 da Lei de Drogas. Ambos crimes permanentes, passíveis de cometimento em ambiente domiciliar. No primeiro caso, sequestro, o dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, a liberdade individual, se prolonga ao longo da execução do crime e justifica a entrada imediata no domicílio a fim de cessar a prática delitiva. No segundo caso, posse de drogas, não se verifica uma situação imediata de dano nem de perigo concreto, nem potencial configurada pela mera presença de substâncias entorpecentes no interior da residência. Não há situação de urgência, portanto, que dispense o controle prévio de legalidade da medida. Não por outra razão, a própria lei de drogas, e eu acrescentaria também a lei de organizações criminosas, a lei 12.850, de 2013, tanto ela quanto a lei de 2006, a lei de drogas, autorizam o flagrante diferido, autorizam o ingresso posterior, a ação policial retardada para fins de melhor, de reunir mais elementos investigativos. Então, ela prossegue dizendo que a própria lei autoriza o flagrante diferido na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, exatamente porque se trata de crime cuja prática não desencadeia situação de dano ou de perigo concreto. Assim como a prática delitiva não demanda sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar dano, permite-se que, mesmo diante de situação de flagrância, a investigação seja diferida no tempo a fim de angariar elementos de informação mais robustos e abrangentes. Então, vejam, essa citação já sinaliza para uma conclusão a que ela chega, doutora Gisela Aguiar Vanderlei, de que não há empecilho a que o policial requeira autorização judicial para entrada forçada em domicílio. Torna-se evidente que a presunção de urgência nos casos de flagrante delito não pode ser interpretada como absoluta, sob pena de se viabilizar, diz ela, o esvaziamento do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar por meio da legislação penal infraconstitucional. Celso Delmanto, do mesmo modo, acentua que o flagrante que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial é o que traduz uma, aspas, verdadeira emergência. Diz ele, seriam hipóteses, por exemplo, de flagrante de crimes permanentes como a extorsão mediante sequestro, em que há necessidade de prestar-se socorro imediato à vítima, que corre perigo de vida. O que não se verifica em casos de crimes permanentes, como a simples posse de entorpecentes ou de armas ilegais. Não obstante se possa alegar que esse entendimento poderia obstaculizar a ação policial, este é o preço que se paga por viver em um Estado democrático de direito, que deve tomar todas as medidas para restringir ao máximo a possibilidade de arbítrios e desmandos das autoridades policiais, por mais bem intencionadas que possam ser. Vejam, é o que foi destacado no início. Esta exigência de maior cuidado, claro que cria uma dificuldade a mais na investigação, na apuração, até punição desses crimes. Mas é um preço que qualquer nação civilizada paga para assegurar a qualquer um de nós cidadãos, de qualquer extrato social, de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer condição econômica, a garantia de não ter a sua liberdade, a sua intimidade devassadas de forma arbitrária. E aí, quando nós vamos buscar referências no direito estrangeiro, vamos perceber que outras nações
já avançaram muito na delimitação desses requisitos de validade para o ingresso em domicílio alheio. Nos Estados Unidos, é farta a jurisprudência e a doutrina, no sentido de exigir-se, primeiro que, como regra, qualquer ingresso em domicílio seja precedido de mandado judicial. Essa é a regra e que só pode ser contornada, obviada, quando ocorrerem o que eles chamam de circunstâncias exigentes, que autorizem, como, por exemplo, gritos vindos de dentro de uma residência, ou visualização por parte da polícia de que um crime está ali ocorrendo e que algum bem jurídico esteja com a sua integridade prestes a ser violada pela ação do suspeito que será objeto da diligência. A Corte do Supremo dos Estados Unidos entende que essas circunstâncias autorizadoras do ingresso no domicílio incluem a necessidade de ajudar pessoas gravemente feridas ou ameaçadas de sofrer tal lesão. Nós falamos no início da sessão, do julgamento, sobre feminicídio. Esse é um exemplo claro. É evidente que a polícia não pode aguardar um mandado para intervir, para socorrer uma mulher que esteja sendo agredida ou na iminência de ser agredida pelo seu consorte, né, o cônjuge ou namorado, enfim. Outra situação, quando houver perseguição a um criminoso perigoso em fuga, né, dangerous fleeing fellow, e não seja possível, cercando a casa, aguardar o mandado para nela ingressar. O próximo item do voto trata da avaliação do suposto consentimento do morador para o ingresso policial na residência. Aqui eu diria que é o ponto ótimo da argumentação, porque é aqui que, creio, nós possamos avançar naquilo que temos compreendido, né? Se propõe aqui uma criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. E, nesse sentido, embora nós já tenhamos sinalizado em um precedente dessa turma, o RESP 1.558.004, do Rio Grande do Sul, julgado em 22 de agosto de 2017, ainda não definimos claramente quais seriam esses critérios ou essas exigências para se aferir e validar o consentimento alegado do morador. Mas é importante dizer que, já no julgamento do recurso extraordinário referido do Supremo Tribunal Federal, o relator, ministro Gilmar Mendes, sinalizava essa necessidade de enfrentamento do tema, embora não tenha sido ainda desenvolvido suficientemente. E dizia ele, aspas, outra questão não apreciada é a validade do consentimento do morador. As hipóteses concretas podem revelar desdobramentos complexos, seja quanto à prova do consentimento, seja quanto à sua validade e suficiência. Essa ausência de definição dos tribunais superiores acaba por permitir, segundo penso e me permitem dizê-lo, a continuação de rotineiras violações a direitos fundamentais inscritos na lei maior, especialmente o direito à inviolabilidade do domicílio. E, nesse cenário, em um país marcado por uma alta desigualdade social e racial, sempre me lembro de Eric Hobsbawm dizendo que o Brasil é um monumento à negligência social, à desigualdade social, a construção da suspeita com base em critérios subjetivos e no senso comum tende a se amparar, e aqui, nas palavras de, novamente, Gisela Vanderlei, tende a se amparar na estigmatização de grupos e tipos marginalizados como potenciais criminosos, cristalizados como tipos ideais de suspeitos. A suspeição repousa, assim, sobre uma conjunção de fatores subjetivos considerados de risco, tais como idade, gênero, cor, classe social, geografia, vestimenta, comportamento e situação de policiamento. Por isso, as abordagens tendem a voltar-se contra grupos já objeto de exclusão, a qual é, então, reproduzida pela repressão policial. E nós, do Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, acabamos, de alguma forma, validando, né, esse tipo de situação, porque tem sido essa uma questão de difícil enfrentamento, até pela gravidade do crime que estamos a tratar. A avaliação
da pesquisadora referida encontra eco no cotidiano nacional, que compromete, a meu sentir, a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos de todos, independentemente de posição social, condições financeiras, profissão, local de moradia, cor ou raça. E aqui no voto eu trago 3 exemplos apenas para ilustrar situações que são muito frequentes e que chegam ao nosso conhecimento. Prossigo falando sobre o consentimento do morador, como essa questão é tratada no direito alienígena. E a referência principal, evidentemente, até como destacado na sustentação oral do nobre defensor público, é a jurisprudência norte-americana. E aqui eu destaco um caso que é muito referido, Schneckloff versus Bustamante, julgado em 1973 pela Suprema Corte Americana, em que se estabeleceram algumas orientações sobre o significado do termo consentimento. Decidiu-se ali que as buscas mediante consentimento do morador, ou, como no caso do ocupante do imóvel onde se realizou a busca, são permitidas, mas o Estado, aspas, carrega o ônus de provar que o consentimento foi de fato livre e voluntariamente dado. O consentimento não é livre quando de alguma forma se percebe uma coação de sua vontade. A Corte Suprema indicou que o teste da totalidade das circunstâncias deve ser aplicado mentalmente, considerando fatores relativos ao próprio suspeito. Ou seja, se ele é particularmente vulnerável devido à falta de estudos, baixa inteligência, perturbação mental ou intoxicação por drogas ou álcool. Ou seja, fatores que comprometem a liberdade de consentir. E fatores também que devem ser considerados, fatores que sugerem coação. Por exemplo, se estava o réu, o suspeito, já detido, se os policiais estavam com suas armas à vista, ou se lhe disseram ter o direito de realizar a busca, ou se exercitaram outras formas de sutil coerção. Essas hipóteses interferem ou podem interferir no livre consentimento do suspeito. Em geral, portanto, e aqui aspas, quando um promotor se apoia no consentimento para justificar a legalidade de uma busca, ele tem o ônus de provar que o consentimento foi de fato dado livre e voluntariamente. E é claro, quando se fala, que quando falamos de ônus da prova, é bom lembrar que no processo penal o ônus, até pelo princípio acusatório de que muito bem falou a doutora Raquel Dodge, o ônus da prova no processo penal de natureza acusatória recai integralmente sobre a acusação. De tal sorte que, embora não lhe seja dever jurídico provar os fatos, mas exercer essa faculdade, mas se ele, ao produzir a prova, não extirpar dúvidas quanto a alguma matéria defensiva, essa dúvida resolver-se-á favoravelmente à defesa. Esta é a ilação mais indisfarçável da presunção de inocência, na sua vertente de regra probatória. O ônus probandi é todo da acusação e a dúvida resolve-se a favor do réu. E são os seguintes, de acordo com essa doutrina norte-americana, que já é antiga, são as seguintes diretrizes construídas pela Suprema Corte para aferir a validade do ingresso domiciliar por agentes policiais. Primeiro, o número de policiais envolvidos na diligência. Segundo, se o suspeito está cercado de policiais. Terceiro, a atitude dos policiais. Quarto, a exigência da busca. 5, ameaças ao suspeito. E sexto, hora da diligência. Todos esses fatores devem ser avaliados para, no conjunto, na totalidade dessas circunstâncias, poder se aferir se efetivamente houve ou não consentimento válido. Se houver alguma dúvida, essa dúvida resolve-se a favor da defesa. In dubio libertas. A dúvida se resolve a favor da liberdade. Isso é um preceito básico do processo penal de natureza acusatória, bem distante daquele inquisitorial de que falou a doutora Raquel Dodge. Apenas uma reminiscência do passado, mas que muitas vezes ainda vemos reproduzida essa ideologia no pensamento de alguns. Também cito o exemplo da Espanha, em que a Corte Constitucional enuncia alguns requisitos ou
que devem ser considerados para analisar o consentimento do autorizado, né, do ingresso no domicílio. A Corte Espanhola fala de consentimento, primeiro, por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos. A outorga do consentimento, nessa perspectiva, deve ser consciente e livre, a qual exige, primeiro, que não esteja invalidada por erro, violência ou intimidação de qualquer modo. Segundo, não seja condicionada a alguma circunstância periférica, como promessas de qualquer atuação policial. Terceira, que seja precedida da assistência de um defensor, do que constará a diligência policial na hipótese em que a pessoa estiver presa ou detida. Isso porque, segundo diz a Corte da Espanha, se a assistência de defensor é necessária para que o conduzido preste declarações, dado prejuízo aos seus direitos, o consentimento também o será, consideradas a, aspas, intimidação ambiental e ou a coação que a presença dos agentes da atividade representa. Ainda se exige que o consentimento possa até ser prestado por oral ou por escrito, mas sempre deverá ser vertido documentalmente. O consentimento também deve ser expresso, não servindo silêncio como consentimento tácito. A autorização deve ser dada pelo titular do domicílio ou, na sua falta, das pessoas que estejam e que atendam a polícia. E outorgado sempre para um caso concreto. Cito aqui também Cleonice Pitombo, que também fala que o consentimento deve ser expresso, sendo inadmissível a simples autorização tácita. E transcrevo aqui o trecho de sua obra, em que desenvolve essa questão. Um importante acréscimo eu trago aqui da doutrina de Salo de Carvalho e Assis Brasil e Weigar, um artigo de 2017 que fala sobre depoimentos policiais e regras de experiência, em que assinaram um ponto muito importante, e eu acredito até que nós possamos desenvolver isso em futuros julgamentos. Dizem esses autores, no exercício da função pública, supõe-se que o policial militar atue dentro da legalidade, sendo sua palavra fundada em princípios éticos de boa-fé e de probidade, comprometida com a veracidade dos fatos. É lógico que, dizem eles, em situações de normalidade democrática, poderia ser presumido que os atos dos poderes encontram-se em harmonia com a Constituição, sendo, portanto, legítimos, idôneos e verídicos. No entanto, dizem, esta máxima que regula os modelos ideais típicos dos Estados de Direito é invariavelmente confrontada na análise da incidência real dos sistemas penais, isso é, quando colocada à prova no campo das práticas punitivas. E aí concluem, seria, no mínimo, ingenuidade, mesmo no plano abstrato e teórico, imaginar que a ação policial, que não esporadicamente implica confronto, não seja uma atividade violenta que restrinja e, no limite, viole os direitos individuais. A enorme desconfiança da população em relação às práticas policiais decorre da percepção concreta dos tipos e das formas de abordagem realizadas no cotidiano da cidade, sobretudo nos locais de vivência da população mais vulnerável. Importante, aqui arrematam, sublinhar que a conclusão não decorre de um mero exercício de abstração acadêmica. Muitas vezes é adjetivada a crítica à violência policial, com nítida intenção de desqualificar as tentativas de visibilização desse problema real. Com o crescimento do nível de violência por parte da polícia, são cada vez mais frequentes as notícias de abusos praticados pelas instituições militares. E eu aqui não estou fazendo nenhuma acusação intencional às polícias, e eu sei que policiais, de uma maneira geral, são talvez os profissionais que mais colocam em risco a sua vida para proteger a comunidade. Eu me refiro aqui a maus policiais, ou muitas vezes a um pensamento que nem é reproduzido individualmente, mas faz parte de uma cultura militarizada de confronto com a população, como se esta fosse, em algumas situações, inimiga da própria sociedade. Acho que é importante, sim, colocarmos esse tema em debate, enfim, até não aqui, mas
é importante que a sociedade pense melhor a respeito dos modelos atuais de segurança pública, que cada vez mais parecem centrar-se na militarização, no armamento das forças policiais e, mais do que isso, no armamento da própria população. Nós vivemos um momento muito preocupante no Brasil em que, sob a alegação de que se deseja conferir maior segurança aos indivíduos em geral, aos assim chamados cidadãos de bem, permite-se que a população se arme com munição suficiente para enfrentamentos típicos de uma guerrilha urbana. Bem, a seguir, eu trato especificamente do consentimento do morador, da comprovação deste consentimento. E destaco que este registro do consentimento do morador é exigido em vários países. É exigido na França, é exigido em Portugal, é exigido nos Estados Unidos. Eu transcrevo aqui as fontes, né, que não vou aqui reproduzir, e acrescento. É de se indagar, portanto, se essa preocupação com a salvaguarda dos direitos à intimidade e à inviolabilidade do domicílio, tão marcante entre os povos, não poderia nos induzir a construir algo similar. Já não é a hora, pergunto eu, de revermos nossa compreensão e frearmos as violações abusivas de lares da população mais carente, exposta permanentemente ao risco de ter sua privacidade exposta por ações de servidores do Estado que, mesmo quando movidos por boa intenção e subjetivamente direcionados ao esclarecimento e à cessação de atividade criminosa, não seguem parâmetros mínimos de proteção à intimidade das pessoas que ocupam a residência, incluído, por óbvio, o suspeito? Esse é o questionamento que faço em tom provocativo. Ainda que imbuído de boa-fé, a exigência que nós estamos propondo de uma regulação maior dessa atividade, dessas diligências, virão em benefício do próprio policial. Estejam certos. Virão em benefício do próprio policial. Também. O Poder Judiciário, ante a lacuna da lei ou a omissão do Poder Legislativo, não pode deixar sem resposta situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E ao Superior Tribunal de Justiça cabe principalmente a função de prestar jurisdição, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também a formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares. Acho que esta é a grande função do STJ, né? Nós acentuamos muito isso. Quando julgamos um habeas corpus, nós não estamos apenas decidindo aquele caso, nós estamos preocupados para que a solução jurídica, a interpretação dada à lei federal, naquele caso, sirva de parâmetros para não apenas ser os julgamentos seguintes orientados a tais diretrizes, mas também servir de parâmetro para a ação, inclusive de agentes estatais, de uma forma geral. E é o que se propõe com este julgamento. Há um pensamento que é muito referido, não faz muito tempo que foi trazido a lume, da juíza, da ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, Sônia Sotomayor, em voto dissidente proferido em debate sobre a licitude das provas, em que ela disse o seguinte: quando os tribunais admitem apenas evidências obtidas legalmente, eles encorajam, aspas, aqueles que formulam políticas de aplicação da lei e os oficiais que as implementam, a incorporar os ideais da Quarta Emenda em seu sistema de valores. Mas quando os tribunais, adverte ela, também admitem evidências obtidas ilegalmente, eles recompensam a negligência manifesta, se não um desafio aberto às proibições da Constituição. Quais seriam, então, eminentes colegas, senhor presidente, as providências para a maior tutela da inviolabilidade do domicílio, segundo toda essa doutrina? Partindo do pressuposto, que foi inclusive destacado da tribuna, que é uma ingenuidade continuarmos a acreditar que uma pessoa abordada por 2 ou 3 policiais militares ou civis, armados, nem sempre cordatos na abordagem, livremente concorde, sobretudo de noite ou de madrugada, em franquear a aqueles a sua residência.
ciente, pelo senso comum, do que implica tal situação para a intimidade do seu lar. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento virtual da ADPF 635, cognominada ADPF das favelas, em que se concederam algumas das medidas cautelares postuladas, ao propósito de minimizar os efeitos do que se chamou, a meu ver acertadamente, de uma necropolítica praticada no estado do Rio de Janeiro, mercê das rotineiras operações policiais nos morros cariocas, com graves lesões a preceitos fundamentais da Constituição, notadamente pela excessiva e crescente letalidade da atuação policial, voltada, sobretudo, contra a população pobre e negra de comunidades periféricas. Na petição inicial dessa DPF, subscrita pelos advogados e professores doutores Daniel Sarmento, João Gabriel Pontes, Ademar Borges, Camila Gomes e Pedro Henrique Rezende, pontuou-se que, aspas, além da vida da população e dos policiais, outros direitos fundamentais de máxima importância são atingidos pela referida política de segurança pública. A parcela mais pobre da população fluminense, que vive em favelas, e aqui o ministro Saldanha sente essa realidade muito mais proximamente do que nós, essa parcela da população encontra-se submetida a um clima permanente de terror. Não só pelo crime organizado, não só pelos próprios moradores, né, alguns moradores dessas comunidades, mas um clima de terror também patrocinado, muitas vezes, pelo Estado. Incursões policiais, dizem os signatários da petição inicial, incursões policiais nessas regiões são rotineiramente acompanhadas de tiroteios que ameaçam a integridade física e psicológica dos moradores da comunidade, bem como de seu patrimônio. Os abusos cometidos pelas forças de segurança em tais ocasiões são conhecidos e frequentes, e incluem desde xingamentos, destruição de bens, invasões de domicílio e subtrações de pertences, até agressões, abuso sexual, uso inadvertido e desproporcional de arma de fogo, detenções arbitrárias, além de execuções extrajudiciais. Eu não vou nem me referir aqui aos casos que, volta e meia, saem ao domínio público de moradores, muitas vezes crianças, que são simplesmente executadas durante estas ações policiais. A iniciativa da sociedade civil, prossigo eu, por meio dessa DPF, e a decisão do Supremo, da relatoria do ministro Edson Fachin, que corajosamente propôs e viu aprovada a sua proposta de regulação dessas operações policiais nos morros cariocas, constituem essas iniciativas marco de singular importância na preservação dos direitos fundamentais de parte da população que, com sua invisibilidade econômica e social, vê-se em permanente estado de tensão, em algumas localidades até de terror mesmo, ante a perspectiva de que a qualquer momento um morador desavisado seja ferido mortalmente por uma bala perdida, ou um adolescente seja executado por criminosos ou por agentes estatais, ou que uma guarnição policial invada alguma residência à procura de drogas, armas ou suspeitos. E aí lembro novamente de palavras aqui proferidas pelo ministro Lewandowski no HC 138565, quando ele asseriu o seguinte, aspas, evidentemente que ninguém vai convidar a polícia a penetrar numa casa para que ela seja vasculhada. Isso quem diz é o ministro da Suprema Corte. Bom, nessa direção de tutela do direito à inviolabilidade da morada também foi a intervenção do próprio ministro Lewandowski, quando citou a súmula vinculante número 11, que trata do uso das algemas, e o argumento de Sua Excelência foi o seguinte, se para simplesmente algemar uma pessoa já presa, e que, portanto, já ostenta alguma verossimilhança na suspeita, né, de que praticou um fato delituoso, se nessa situação já se exige a indicação por escrito da justificativa para o uso de tal medida cautelatória, seria de demandar-se, em juízo de proporcionalidade e de isonomia de tratamento, igual providência para a invasão de um domicílio, quando a priori tem-se apenas a suspeita de ocorrência de um crime.
Desse modo, se qualquer pessoa, inclusive o magistrado da mais alta corte do país, não crê ser natural que alguém permita voluntariamente que agentes da segurança pública, armados, ingressem em seu domicílio para procurar objetos relacionados a um crime de que é suspeito, é de se exigir, por conseguinte, que o Estado não dê aso a qualquer dúvida quanto à legalidade da diligência e quanto ao livre assentimento do morador que permite, eventualmente, a busca domiciliar. Assim como nas legislações estadunidense, francesa, portuguesa e espanhola, é impositivo que se exija dos nossos agentes estatais o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando outro sim, nome de testemunhas, tanto do livre assentimento quanto da própria busca, em auto circunstanciado. Tal providência, é bom que se diga, já é objeto de uma certa regulação no artigo 245, parágrafo 7º do Código de Processo Penal, ao dispor que, aspas, fim da diligência, embora aqui relativa à busca e apreensão ordenada judicialmente, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Então, embora isso se refira topicamente ao cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, por óbvio que também deverá aplicar-se tal dispositivo a qualquer forma de busca e apreensão efetuada pelo Estado em domicílio de suspeitos, com ou sem, portanto, mandado judicial. Uma outra proposta que faço, que a diligência seja integralmente registrada em vídeo e áudio. De fundamental importância que se registre essa diligência policial, máximo naquelas situações em que, por ausência justificada do formulário, ou por impossibilidade qualquer de sua assinatura, ou até por falta de testemunhas, seja indispensável comprovar, sem qualquer dúvida, o livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Com efeito, a validação do processo de recolhimento de provas com ofensa ao direito à inviolabilidade do domicílio e à intimidade das pessoas pode comprometer, quando se trata de prática usual pelas agências de persecução penal, a própria essência do Estado democrático de direito. Normalmente se expressa um comportamento discriminatório contra moradores das periferias dos grandes centros urbanos, alvos frequentes de tal prática. E aqui eu destaco, eminentes colegas, senhor presidente, digna representante do Ministério Público e da Defensoria Pública, é importante destacar iniciativas muito positivas da própria polícia brasileira. Em alguns estados, eu aqui indico Santa Catarina e São Paulo, já incorporaram aos uniformes de muitos dos seus policiais câmaras GoPro que registram a atividade policial. É claro que ainda em número insuficiente, não é toda a corporação, mas eu cito aqui 2 exemplos da Polícia Militar de Santa Catarina, que lançou o programa Câmeras Policiais Individuais, com aquisição em parceria com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Veja a importância da confluência de instituições, ambas preocupadas com a melhoria da qualidade e da segurança pública de todos os cidadãos daquele estado. Foram adquiridas 2.425 câmeras que ficarão implantadas no uniforme dos policiais militares, registrando as ações e as interações da Polícia Militar com o cidadão durante as ocorrências, ajudando com isso a colher provas em flagrante e evitando falsas acusações. O governo do Estado de São Paulo também, de onde vem o doutor Rafael Munerati, nas palavras da própria corporação, enfim, no lançamento do programa, movido por episódios que, bem sabemos, né, já foram noticiados, são públicos e notórios, episódios de truculência da Polícia Militar em abordagem de suspeitos, já instalaram 585 câmeras e uniformes da PM da capital e prevê-se a aquisição de outras 2.500 delas. Essas iniciativas, portanto, merecem e devem ser aqui elogiadas, e mais do que isso, seguidas por todos os governos estaduais, de modo a tornar parte do uniforme de todo policial um equipamento de registro de suas operações.
o que seguramente resultará na diminuição da criminalidade em geral, pela maior eficácia ou eficiência probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro, especialmente no que diz respeito a autuações em flagrante delito e ingresso no domicílio ou nos domicílios de suspeitos. Permitirá, com isso, se avaliar se houve efetivamente justa causa para o ingresso e se, quando houver sido apontado o consentimento do morador, foi ele livremente prestado. Isso porque, em próprio benefício do policial, nós temos que aqui, pelo menos en passant, mencionar a fragilidade da prova isolada de depoimentos policiais. Nós temos até considerado, porque na ausência de outras provas e na ausência de vestígios ou indícios de que esse depoimento foi, de alguma forma, viciado, nós temos considerado como válidos, sem dúvida alguma. Mas é preciso avaliarmos com mais critério até que ponto se pode dar valor absoluto ao depoimento daqueles que são justamente os responsáveis, segundo indicado pela defesa, por eventuais violações a direitos individuais. E é por isso que, na medida em que registram-se essas diligências de modo incontestável, haverá uma segurança maior para o próprio policial militar, para a Polícia Civil investigar, para o Ministério Público acusar e para o juiz julgar. Todos seremos beneficiados com a documentação, com o registro, especialmente em áudio e vídeo, dessas operações. Lembrando que hoje é corriqueiro, né? Qualquer pessoa, mesmo que não tiver uma câmera GoPro, pode documentar o que está acontecendo, e isso é feito muitas vezes pelo próprio morador, pela própria comunidade, mas poderia ser feito pelo próprio Estado, como um dever de demonstração da lisura do seu procedimento. No processo penal, nós dizemos, né, muitas vezes, referindo-se à função judicante, e lembrando aqui de Carnelucci, de Calamandrei, de Mireille Delmar Marty, que o processo penal tem que não apenas ser justo, mas tem que parecer também ser justo, né? É importante que não parem suspeitas quanto à atividade do juiz, do promotor e do policial. Isso se faz muitas vezes com procedimentos até que burocráticos, mas que eliminam dúvidas quanto à lisura do procedimento estatal. E aqui, encaminhando para o final, eu trago o caso concreto, né, para dizer, como já foi acentuado, que o domicílio do suspeito foi invadido, supostamente por um consentimento desse morador, mas ele não tinha sido flagrado com nenhuma droga fora do domicílio, não havia nenhum testemunho fidedigno, não houve uma investigação prévia, simplesmente essa pessoa teria sido abordada na rua e franqueado livremente o seu domicílio para a devassa do lar e obtenção da prova, no caso, foram 109 gramas de maconha, né? Portanto, um caso, sim, realmente de uma ingenuidade acreditar que as coisas aconteceram dessa forma. E com isso, eu caminho para a conclusão, senhor presidente, reconhecendo a ilicitude dessa prova, mas até pela exigência de que não seja apenas um caso a mais julgado, e sim que nós estabeleçamos efetivamente critérios que nós adotaremos a partir de agora, nos julgamentos futuros, em relação ao consentimento. Porém, mais do que isso, o nosso desejo sincero, não apenas como cidadãos, porém, mais do que isso, como julgadores, com a responsabilidade que temos de integrar uma corte superior responsável pela interpretação do direito pela fixação de diretrizes para casos futuros, me parece indispensável que nós estabelecemos parâmetros e cobremos efetivas ações por parte de outras autoridades, não só do Poder Judiciário, mas do Poder Executivo também, para evitar violações a atos futuros. Inclusive para evitar que o Brasil venha a ser, eventualmente, submetido à jurisdição internacional por violação a direitos individuais. Eu, portanto, terminaria o voto respondendo aquelas perguntas inicialmente formuladas em tom apenas metodológico e até provocativo, dizendo o seguinte: primeiro,
que, na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de estándar probatório para ingresso no domicílio do suspeito, sem mandado judicial, a existência de fundadas razões, ou justa causa, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Né? Essa é uma primeira questão. Para ingressar no domicílio sem consentimento, ou ainda que consentimento, é preciso que haja verossimilhança, é preciso que haja fundada razão, justa causa para o ingresso. Segundo, o tráfico de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente, portanto, iremos avaliar isso caso a caso, inferir que a prova do crime ou a própria droga será destruída ou ocultada. Terceiro, o consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Quarto, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se sempre que possível testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. E último, a violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do agente público que tenha realizado a diligência. E, portanto, à vista de todo o exposto, considerando que não houve comprovação do consentimento válido para o ingresso no domicílio do paciente, voto pela concessão da ordem de habeas corpus, de sorte a reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, que são todas as demais, porque tudo se iniciou a partir da apreensão de drogas irregularmente objeto de diligência policial no domicílio do paciente. E, por conseguinte, voto no sentido de absolver o paciente. Proponho, senhor presidente, que se dê ciência dessa decisão aos presidentes dos tribunais de justiça dos estados, aos TJs dos estados, e também aos presidentes dos TRFs, bem como ao ministro da Justiça e da Segurança Pública e aos governadores dos estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos, especialmente, que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes de segurança pública federal, estadual e distrital. Proponho-se fixe o prazo de 6 meses, ou o que a turma entender melhor, para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a evitar situações de ilicitude que, entre outros efeitos, poderá implicar responsabilidade civil, administrativa e ou penal do agente estatal à luz da legislação vigente, qual seja a lei de abuso de autoridade, sem prejuízo, evidentemente, de eventual reconhecimento, no exame de casos a serem futuramente julgados, da ilegalidade das diligências pretéritas. Então, com isso, senhor presidente, eu peço desculpas por ter me alongado na exposição do voto, que realmente foi um resumo. Eu entendi que, mesmo já tendo disponibilizado o voto para os pares desde quinta-feira passada, sexta-feira, mesmo já tendo uma sinalização dos colegas de que haveria uma adesão, mesmo tendo o Ministério Público Federal com muita coragem, com muita elegância e responsabilidade, concordado com a necessidade de se rever algumas dessas posições que temos visto ocorrerem, eu peço desculpas, mas achei importante
dar divulgação maior ao substrato, aos pontos mais importantes do voto, porque, afinal de contas, não é uma decisão para nós, é uma decisão para a sociedade brasileira, e esperamos que, se o julgamento for favorável à proposta de voto, que isso represente uma mudança de postura por parte dos agentes de segurança pública. Muito obrigado.